Duplicidade é um suspense com uma trama envolvente que nos conduz pelo seu mistério e aborda também alguns assuntos importantes da nossa sociedade. Mas será que ele faz isso de uma forma boa? Hoje vamos conversar um pouco sobre esse filme que acaba de chegar no Prime Video, primeiro sem spoilers e depois com bastante spoilers, que assim eu consiga abordar um pouco mais sobre alguns detalhes da trama em específico. Não esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acharam do filme e também do vídeo. Deixar o like se gostarem do conteúdo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Se ajeitem aí na cadeira e simbora falar de duplicidade. A história do filme vai girar em torno de uma advogada chamada Marley. O filme começa nos introduzindo alguns personagens como o namorado dela, o Tony, a amiga dela, a Fela, e também o marido da Fela, que é o melhor amigo da Marley, que é o Rodney. Só que tudo começa a se intensificar ainda mais na vida dela quando o Rodney é morto por um policial branco chamado Caleb. Então a trama começa a se desenrolar a partir disso, com muito mistério e com a Marley tentando entender o que de fato aconteceu naquele dia. Acho que a primeira coisa que é importante de dizer é que essa trama é sim muito envolvente. Logo no começo a gente vai ser capturado por essa narrativa e vamos acompanhar ali de mãos dadas com a Marley todo o desenrolar dessa história. É um filme que lida muito bem com o seu mistério, ele entende o que ele é, ele consegue usar muito bem esse tempo de tela para conseguir nos conduzir através de toda essa narrativa, dando espaço, claro, para alguns personagens ali que a princípio parecem não ser tão relevantes, mas que são sim importantes para que essa trama consiga acontecer. Por mais que o filme gire bastante em torno dessa injustiça que aconteceu, né, de mais um policial confundir um homem preto com um bandido e mais uma vez confundir um celular com uma arma, de certa forma em alguns aspectos ali ele cai também naquele velho discurso de nem todo branco, sabe? Eu acho que esse não era de fato o intuito do diretor Tyler Perry na hora de fazer este filme, mas de certa forma ele acaba indo bastante para esse caminho para conseguir justificar algumas escolhas narrativas realmente. O que eu não vou me prolongar mais agora para não dar spoilers, mas na parte com spoilers eu falo um pouco mais. Então nós vamos vendo toda a luta da Marley em um sistema corrupto que está lá simplesmente para proteger os seus, de como a vida de um homem preto é menos valiosa para esse sistema. Uma coisa também bem interessante é como o filme lida com alguns temas relacionados a isso, né? Porque em alguns momentos ali do filme nós vamos ver bastante essa culpabilização da vítima. Nós vamos ver algumas pessoas ali levantando a questão: ah, mas o que ele estava fazendo naquele beco? Quando na verdade a pergunta que deveriam estar se fazendo é se a abordagem policial foi feita de maneira certa, né? Então o filme ele vai lidando bastante com isso dessa culpabilização da vítima. O filme também vai dar uma roubada em alguns aspectos para realmente tentar nos enganar de fato. Alguns acontecimentos olhado ali de forma mais geral não faz sentido ali se você for ver pelo final do filme. Afinal de contas, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de artifício que eles vão colocando ali ao longo da trama é simplesmente ali para que consiga chegar no final e ele consiga nos surpreender. O que eu não curto tanto, porque de fato é como se o filme estivesse roubando, né? Na parte com spoilers eu vou abordar mais um pouco sobre isso, porque aí eu consigo usar alguns exemplos da trama, né? Mas assim, é realmente uma trama muito envolvente, é muito da hora acompanhar todo esse mistério, porque a princípio parece um caso simples, né? Um policial matou um homem preto, diversos protestos estão acontecendo por conta de mais uma injustiça, né? É sempre um caso isolado, né? Engraçado. E muitos protestos vão acontecendo ali ao longo daquela cidade por conta de mais uma vez um policial branco matar um homem preto desarmado. Mas o filme ele consegue nos deixar cada vez mais curioso à medida em que ele vai passando e jogando ali algumas coisas na sua trama, né? O que é muito importante para chegar no final com um bom fôlego ali, para chegar no final a gente esteja ainda interessado nessa narrativa, porque o filme vai jogando algumas pistas, jogando uns mistérios ali ao longo da trama e a gente vai ficando cada vez mais
mais curioso, né? É um filme que pra mim tem um saldo positivo, eu gostei bastante de como o Tyler Perry nos conduz por essa jornada, apesar de ter alguns detalhes que me desagradaram bastante, que eu vou falar mais agora nessa parte com spoilers, que assim eu consigo utilizar mais alguns detalhes ali da trama sem que vocês aí recebam os spoilers, né? Então, se vocês não viram o filme ainda, corre lá pra assistir, depois voltem aqui pra ver o que eu achei dele com mais spoilers. Não esqueçam de deixar o like se estiverem gostando do conteúdo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo maravilhoso, nenhum vídeo perfeito aí para vocês. Vamos entrar então agora na zona de spoilers, assim eu consigo falar mais sobre alguns detalhes bem pontuais sobre a trama do filme. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, temos alguns pontos interessantes, né, na trama para abordar mais nessa parte com spoilers, alguns mais negativos, outros mais positivos, né? A primeira coisa é que eu gostei bastante de como ele coloca nessa trama esse caso do Rodney, né, ali com aquela personagem chamada Ana Lewis. Apesar de achar que isso poderia também ter sido melhor aproveitado ali nessa narrativa. Eu acho muito interessante como a partir deste ponto em que se descobre o caso, o affair que ele tinha com essa outra mulher, a promotoria vai começar a utilizar isso contra ele, né? Vai começar a utilizar isso para tentar vencer o caso, fazendo uma espécie ali, não uma espécie, de fato um debate moral e não sobre o caso em si. É algo que nós podemos ver bastante em Anatomia de uma Queda, em que o caso ali se torna algo mais moral do que sobre o fato ocorrido. Nesse caso do filme, o fato ocorrido, um policial matou um homem em uma abordagem policial que não foi a correta. Só que aí eles transformam isso em um debate moral. Ah, ele era um traidor, ele era uma pessoa que estava traindo a esposa dele. Entende o que eu tô dizendo? Eu gosto de como o filme aborda isso. Embora eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido também, melhor aproveitado, mas ainda assim é uma coisa bem legal. Mas ao mesmo tempo isso também traz algo que eu já pontuei na parte sem spoilers ali, que eu não curti tanto, que é como o filme ele utiliza alguns artifícios ali, como o filme rouba para conseguir girar a sua trama, que eu gostaria de pontuar novamente, é muito envolvente e muito interessante, né? A trama em si ela é bem legal, mas no final nós temos ali cerca de 3 plot twists em um espaço ali de 30, 20 minutos, então nós descobrimos o que na verdade não era uma descoberta, era só uma confirmação de que o Kevin estava envolvido e teria armado tudo para que o Caleb matasse o Rodney e assim assumisse a culpa por ele. Ao passo que nós descobrimos também a motivação deste homem, que ele queria matar o Rodney ali por conta de ciúmes da Ana, né? A Ana, aquela personagem que o Rodney tinha um affair, né? Tinha um caso. O Kevin, ele era completamente obcecado por ela, então ele mata o homem por conta disso. Mas também descobrimos um outro plot twist. O namorado da Marley, né, o Tony, estava envolvido na conspiração para matar o Rodney. E aí você fala, não, beleza, já tivemos 2 plot twists, chega por aí, né? Na verdade não, porque nós temos um terceiro plot twist, no qual nós descobrimos que a Fela sabia de tudo, né? Sabia da traição do Rodney e por isso ela também estava na conspiração para matar o marido dela, o ex-marido agora no caso, marido ainda, né? Porque eu acho que quando morre não se divorcia. Mas enfim, para matar o marido dela e ganhar o dinheiro do Estado e prender o outro homem lá. E eu digo uma coisa, né? O Shyamalan deve ter assistido esse filme e se regozijado ali. O cara deve ter ficado muito feliz porque ele é uma pessoa que ama plot twist, assim como eu amo plot twist. Essas reviravoltas parecem forçadas a um primeiro momento, de fato parece muito forçada, mas se você olhar para a trama ali num contexto geral, teve indícios de que isso se desenrolaria dessa maneira desde o princípio. E eu não digo desta maneira de que teria acontecido exatamente isso, mas que tinha uma trama ali por trás de tudo isso, né? Primeiro nós vemos que foi a Fela quem apresentou o Tony para a Marley. Depois nós vemos o Kevin ali também conversando com o Caleb ali no começo do filme e ele diz que sempre que ele, né, o Kevin gritar arma, é pro Caleb atirar sem olhar ali pra confiar nele, né? E nós vemos também que o próprio Kevin, ele grita arma na hora que o Rodney ali vai levantar a mão ali, né, que ele vai tirar a mão do bolso, ele grita arma, o Caleb mata ele e o Caleb tenta fazer os primeiros socorros, só que o Kevin novamente impede ele. Mas aí somos conduzidos, né, a um outro ponto que o filme
mostra que ele roubou para nos surpreender neste final. Logo depois que o Rodney morre, nós temos o velório dele e o Kevin e o Tony, eles estão conversando ali e o policial ali, o ex-policial no caso, o Tony, dá um esporro tremendo no policial, que é o Kevin ali, perguntando se a abordagem tinha sido correta, se tinha feito conforme as regras e tudo mais, né? E se o Tony já sabia de toda a tramóia, não faz muito sentido ele ter dado esse esporro, ele ter falado tudo isso, sabe? Tudo bem que o filme ele mostra que aqueles outros dois homens ali do jornal, né, aqueles caras que trabalhavam com a Fela, eles estavam ouvindo, né? Então pode ser que eles tenham feito isso pra despistar, mas ainda na minha opinião isso é só um roubo, né? É só pra mostrar que o Tony tá limpo, né? Porque o Tony ele deu esporro no cara, ele não tá sabendo de nada, pra no final o filme nos mostrar, né? Porque nessa parte não tem a Marley. Se tivesse feito isso na frente da Marley, teria feito mais sentido, mas foi feito ali de uma forma isolada, enfim, né? Beleza. Porque essa é a parada, se ele tivesse sempre dado esporro na frente da Marley, poderia ser uma parada ainda mais justificada, mas pra dois caras ali aleatórios, entre aspas, não sei, não me comprou tanto. No final, então, nós descobrimos que é tudo uma tramóia desses três e que eles estavam utilizando essa pauta do racismo para conseguir se safar, né? O que, de certa forma, abre bastante brecha para malucos ficarem falando que sempre que um homem preto é baleado pela polícia, é algo que parece com isso daqui, né? Uma tramóia, mesmo que isso seja completamente maluquice, porque a trama desse filme é maluquice. Eu não digo isso de uma forma ruim, eu gostei bastante. E eu acredito que o filme entende isso, eu acredito que o filme ele entende que pode ser que o filme esteja indo para esse discurso, e aí no final a Marley dá um discurso ali dizendo que eles não devem deixar essa história apagar o quanto as pessoas pretas ainda são criminalizadas pelos policiais, o quanto as pessoas pretas são mortas simplesmente por não fazerem nada. E ela ainda cita, né, que existem sim pessoas brancas, e é que entra aquela parada do nem todo branco, né, que não são racistas, mas que muitos são na própria polícia e que eles devem ser combatidos. Parece realmente que o filme entende a sua problemática e tenta se justificar no final. Eu entendo que pode ser realmente um medo do diretor de abordar essa história e utilizarem isso para deslegitimizar realmente sempre que uma pessoa preta morre nas mãos da polícia, sempre que uma pessoa preta é escrotizada pela sociedade. Mas eu não curto tanto esse discurso no final do filme, e é claro que eu concordo com esse discurso que você não deve, em hipótese nenhuma, deslegitimizar as pessoas pretas que estão morrendo constantemente nas mãos da polícia. Não deve deslegitimar essas pessoas por conta de um caso isolado como esse, e aqui realmente é um caso isolado. Mas eu acho que a forma como o filme escolhe fazer isso não é a da melhor forma possível, porque pra mim o que parece é que ele quer fazer realmente uma crítica a essas pessoas que utilizam pautas seríssimas para coisas erradas, para benefícios próprios, como nós vemos ao longo do filme, né? Essas três pessoas utilizando essa pauta política, não é uma pauta política, é uma pauta racial, uma pauta importante, uma pauta muito séria, uma pauta de pessoas, de humanos ali morrendo na mão da polícia. Eles estão utilizando essa pauta muito séria para benefício próprio ali, para ganhar dinheiro, conseguir matar o cara ali que traiu a esposa e também ficou com a mulher que o cara era completamente obcecado. Então ele vai criticar isso, mas ele parece que ele não consegue, ou ele não quer sustentar essa crítica, parece que ele não quer continuar fazendo essa crítica e sustentá-la até o final, colocando assim esse discurso no final do filme. Resumindo tudo, no final é um filme com uma trama bem envolvente e também bem misteriosa, né? Ele consegue utilizar bem esse tempo de tela para conseguir nos conduzir, por contar essa história, construir muito bem esses personagens e construir também esses plot twists, que assim, como eu já pontuei, eu amo plot twist, né? Apesar de achar que algumas coisas ali nesse plot twist ali não encaixam tão bem, não é tão bem feito assim, eu acho ainda assim que eles conseguem construir bem esse plot twist, né? Apesar de algumas ressalvas. O filme todo tem sim alguns defeitos, né? Ele escolhe alguns artifícios muito mal e tenta justificar as suas ações de certa forma que não comprometa a luta na vida real, mas eu acho que acaba sendo uma coisa meio descolada da realidade
metade do filme ali, né? Parece que esse discurso final está sendo tirado de uma outra coisa que não o filme. Mas eu quero saber de vocês o que vocês já acharam do filme e também do vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo pra gente trocar essa ideia maravilhosa. Não esqueçam de ver os outros vídeos do canal, vou deixar um card passando aí pra vocês irem assistir os outros vídeos, deixar o like nesse vídeo aqui se gostaram do conteúdo, assim eu trago cada vez mais vídeos para vocês, se inscrever no canal e ativar o sininho, muito importante, assim vocês não perdem nenhum vídeo aí maravilhoso ao longo da semana. Me siga nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos exclusivos, não esqueça de comentar o que acharam do filme aí, última vez pontuando, né? É isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!